E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito do Lago de Fogo e Enxofre. É um assunto muito interessante e eu quero estar compartilhando com você esse tema que com certeza vai estar tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas outras e te abençoando também. Amém? Então, assim, Lago de Fogo e Enxofre. Qual é o representante máximo que nós observamos, não vamos colocar essa palavra representante máximo, mas um dos representantes que a Bíblia diz que odeia. Não, eu odeio esse camarada aqui. O nome dele é Esaú. Por que será? Por que Esaú? Vamos ver aqui um texto da Bíblia que está lá em Gênesis, no capítulo 36, no versículo 9, diz assim: Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. Então, Esaú é o pai de Edom. E Esaú, Deus fala claramente com ele que ele odeia Esaú. Então, o representante de quem Deus odeia, você olha para Esaú, você vê na pessoa de Esaú o ódio que Deus tem por aqueles que desprezam as coisas divinas. Por que despreza as coisas divinas? Aqui em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 30, vai dizer assim: E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Olha aí, ó, cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamasse Edom. E aí ele vendeu a primogenitura. Ou seja, Esaú, que passou a ser chamado Edom, tá? Ele representa aqueles que rejeitam as coisas espirituais. Porque ele quis vender a primogenitura. Ele não estava nem aí para as coisas espirituais. Ele rejeitava tudo aquilo que vinha de Deus. E aí ele é o representante daqueles que o Senhor irá condenar e também irá lançar no vermelho, porque Edom é vermelho. Aonde a gente pode ver isso acontecendo, né? Vamos abrir aqui em Daniel, no capítulo 7. Quando que esse lago de fogo e enxofre ele é inaugurado? Daniel, capítulo 7, versículo 10 e 11, vai dizer assim: O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, aqui é o tribunal de Cristo, onde não só a igreja é galardoada, mas também o mundo será julgado ali. E se abriram livros, mesmo episódio que acontece lá no Grande Trono Branco, acontece aqui também. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então você veja que aqui ele coloca que as pessoas que serão julgadas, o corpo dessas pessoas foi entregue para ser queimado. Só que quem mais vai para lá? São só as pessoas que foram mortas. Ó, o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E aqui o animal, né, é a besta, né? E a besta é o que faz parte de todo o conjunto de pessoas. Mas a gente sabe que não será todos que serão mortos. Não serão todos que serão mortos. Vamos ver aqui esse texto de Apocalipse,
no capítulo 14, versículo 10, ó. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Ó. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, terá que ser algum local onde o Cordeiro esteja perto, tá? A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum. Não tem descanso. Então, eles estão vivos. Nem de dia, nem de noite, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui nós vemos um texto, e vamos para mais outro texto, onde mostra que pessoas serão atormentadas de dia e de noite e não haverá descanso. Não haverá descanso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então você veja que quando o diabo ele é lançado no lago de fogo e enxofre, quem já estava lá? A besta e o falso profeta já estavam lá. Perfeito? Eles já estavam lá. Eles não foram aniquilados. Eles não desapareceram. Eles já estavam lá. É interessante a gente falar sobre isso? Por quê? Existia uma escola na época de Jesus, que era a escola dos saduceus. E essa escola dos saduceus cria exatamente assim. Você consegue acompanhar aqui comigo a leitura? Eu estou fazendo a leitura aqui deste livro, tá? Desse livro aqui, Enciclopédia e Bíblia, Teologia e Filosofia, tá? E o que diz aí o texto? Seu cânon, acerca dos saduceus, tá? Era um grupo herético da época de Jesus, saduceus. Seu cânon era a lei escrita de Moisés, o Pentateuco, de modo que doutrinas não mencionadas claramente ali eram rejeitadas. Eles não criam em uma alma imortal. Os saduceus não criam na imortalidade da alma. Eles acreditavam que a alma desaparecia. Nem acreditavam em nenhum tipo de vida após morte. Você vê que é mais radical, por exemplo, do que um testemunho de Jeová, do que um adventista do sétimo dia. É bem radical, né? Rejeitava a doutrina dos anjos, espíritos de qualquer tipo, e não via um sentido no ensino da ressurreição do corpo. Repudiava a tradição oral como uma invenção do homem. Isso está lá no livro de Joséfo, Antiguidades, capítulo 13, 10 e 6. Sua negação dos princípios de pós-vida os tornava materialistas, que buscavam tirar o máximo proveito desta vida, através de poder político e material. Flávio Joséfo, Antiguidades 18, 1 e 4. Informamos-nos explicitamente que eles não criam na alma, nem em recompensa ou punições após vida. Atos 23, 8 declara. Os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Bom, então havia um grupo de pessoas que não acreditava na vida pós-morte e não acreditava que a alma da pessoa ela era imortal. Eles acreditavam que a alma, a pessoa condenada, né, ela não só condenada, qualquer outra, mas eles acreditavam nisso. Isso faz com que os primeiros cristãos venham fazer declarações fortíssimas contra esse tipo de pessoas que acreditavam nisso, que a alma ela era mortal. Irineu de Leão, por exemplo, vai chamar isso, né,
ele vai dizer que não existe migração de alma de corpo e corpo, né? E vai falar no seu livro Contra as Heresias acerca da história do Rico e do Lázaro, que ali é uma prova real, clara, de que após a morte a alma ainda perdura. Tá? Bem, dito isto, como que deve ser o lago de fogo e enxofre? Como que se dar isso? Como é que deve ser o lago de fogo e enxofre? Vamos abrir aqui comigo no livro de Malaquias. Vamos abrir aqui de novo, ó. Vamos abrir aqui no livro de Malaquias, no capítulo 1. Ó, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Esse aborrecer Esaú é depois do pecado dele, né? Porque a promessa era que Esaú servisse a Jacó, fosse nação. E fiz os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, os edomitas, né, os condenados, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então você veja que o povo de Edom, eles vão tentar construir alguma coisa, eles vão tentar fazer alguma coisa, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Por que não vão conseguir? Porque o Edom estará como um lago de fogo e enxofre. Vai estar como um lago de fogo e enxofre. Aonde eu consigo enxergar isso? Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir na outra passagem. Eu vou abrir aqui na passagem agora. Deixa eu ver aqui. Aonde vai falar sobre isso. Isaías 34:9. Vamos lá, ó. Isaías 34:9. Vamos abrir aqui Isaías 34:9. Ó. Os ribeiros de Edom. Deixa eu ver se está passando para vocês aqui. Perfeito. Vamos lá. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra, se tornará em piche ardente. Nem de dia, nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, Edom, os ribeiros de Edom, se tornarão em piche. E aí eu entendo agora, entrando por esse entendimento, por que as pessoas vão tentar construir e não vão, porque a gente tem uma ideia de lago de fogo e enxofre como se fosse um caldeirão, né? Tá ali o caldeirão e as pessoas estão todas ali efervescendo, né? Geral efervescendo. Só que agora eu estou tendo uma ideia diferente de como que poderá ser Edom. Seria mais ou menos assim. Olha aí. Isso para mim seria a terra de Edom, aonde os ribeiros se tornam em piche, a terra em fogo ardente. Ali tem lago de fogo e tem lago de fogo e enxofre. E aí coaduna com o texto de Malaquias, que diz que eles vão tentar construir uma coisa e não vão conseguir. Então, não é que eles estarão dentro de um lago cheio de fogo e enxofre, mas eles estão num local superaquecido, quente, fedorento, com fumaça. Estarão ali.
E isso é espiritual. Querendo ou não, por mais que seja dessa forma, é espiritual. Por quê? Porque esse fogo, ele não queima literalmente a pele continua ali. Mas seria mais ou menos assim que eu entendo, que seria o lago de fogo e enxofre. E aonde é que seria? Na terra de Edom, tá? Na terra de Edom. Ok, aonde fica a terra de Edom? Né? Aonde está hoje a terra de Edom? Está aqui. Né? A terra de Edom está ali abaixo de Israel. A gente sabe que no reino milenar, a configuração de Israel vai mudar, inclusive de Edom, mas está por ali por baixo. Edom, de fato, pega uma parte ali do Mar Morto, tá? Então, o reino de Edom está por ali, perfeito? Esse seria o reino de Edom, tá? Esse é o reino aí de Edom. E dentro daquele jeito que nós vimos, né? Dentro daquela forma como nós enxergamos ali, aonde a pessoa ela não conseguiria, né, ficar respirando direito, né? Ela não conseguiria ficar respirando direito, ela não conseguiria raciocinar, um cheiro horrível, né, ali. Então eu vejo que esse lago de fogo e enxofre seria uma terra onde os ribeiros se tornam em piche ardente, né, fogo ardente, onde a fumaça sobe 24 horas o dia inteiro. Você imagina morar num local assim? Pois é. Então, para mim, isto é o lago de fogo e enxofre. As pessoas que acreditavam que a alma não sobrevivia, não existia a imortalidade da alma, a alma era mortal, eram os saduceus. Então, um grupo herético da época, que nem anjo acreditava. Mas os primeiros cristãos acreditavam, sim, né, na imortalidade da alma. E isso é o lago de fogo e enxofre, que também está ali, que representa os edomitas. Os edomitas representam os povos que Deus odeia, que se rebelam e que desprezam o mundo espiritual. No reino milenar, haverá um espaçamento de terra ali chamado Edom, tá? Aonde a gente chama no seminário do reino de o território dos inimigos de Deus, tá? No reino eterno será assim? Bom, o reino eterno já é outro papo, né? Não sabemos aonde será Edom, tá? Não sabemos, porque a Nova Jerusalém cobra aquele espaço todo ali, então tem que ser em um outro local. Mas, de fato, a configuração da Terra vai mudar de uma maneira que a gente perde a noção de tudo. Beleza? Então, é isso daí. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, tá? Que a gente vai estar lendo com o maior prazer. Amém? Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.